Maria Aparecida sacrificou 40 anos da própria vida para cuidar dos netos, até descobrir que havia se tornado invisível para eles. Maria ajustou os óculos de grau pendurados na cordinha e olhou mais uma vez para o calendário na parede da cozinha. 15 de outubro. Seu aniversário de 72 anos. Havia acordado às 5 da manhã, como sempre fazia há décadas, preparou o café forte que a acompanharia durante todo o dia e esperou. Esperou o telefone tocar, esperou uma visita, esperou qualquer sinal de que alguém se lembrava de que ela existia. Aos 72 anos, altura baixa de 1,55 metros, Maria Aparecida mantinha os cabelos brancos ondulados sempre bem penteados presos em coque, como sua mãe havia lhe ensinado na juventude. Seus olhos azuis desbotados, que um dia foram o orgulho da família, agora refletiam décadas de cuidado, preocupação e, ultimamente, uma solidão que ela tentava esconder até de si mesma. As rugas profundas em seu rosto contavam a história de uma vida dedicada inteiramente aos outros. Cada marca era uma lembrança, noites em claro cuidando de netos febris, sorrisos de alegria nas formaturas que ela ajudou a apagar, lágrimas de preocupação durante crises familiares que ela sempre resolveu com paciência e sabedoria. Suas mãos enrugadas com manchas de idade seguraram a xícara de café enquanto ela repassava mentalmente os últimos meses. Quando foi a última vez que Júlia, sua neta mais velha, havia ligado? Quando Gabriel, o neto do meio, havia aparecido para o almoço dominical que ela preparava religiosamente? Quando Mariana, a caçula, havia trazido as crianças para visitar a bisavó? Maria Aparecida tocou o pequeno crucifixo dourado no pescoço, presente do marido falecido há 10 anos, e tentou afastar os pensamentos amargos. Eles estão ocupados, murmurava para si mesma, vestindo o vestido florido modesto que havia escolhido especialmente para o dia, caso alguém aparecesse para cumprimentá-la. A casa de 3 cômodos no bairro da Penha, que um dia transbordava de risadas infantis e conversas animadas nos fins de semana, agora ecoava apenas o som da televisão que ela mantinha ligada para fazer companhia. As paredes estavam repletas de fotografias, formaturas, casamentos, nascimentos, momentos felizes onde ela sempre aparecia no centro, sorridente, orgulhosa de sua família. Mas hoje, olhando para aquelas mesmas fotos, Maria Aparecida se perguntava se não havia sido apenas uma figura decorativa em todas aquelas celebrações. Se essa história está te tocando, deixe um like. O telefone permanecia mudo sobre a mesa da sala. Ela havia verificado 3 vezes se estava funcionando, discando para o número da operadora apenas para ter certeza. Funcionava perfeitamente. Simplesmente não tocava para ela. Maria Aparecida caminhou até a janela da frente, com seus sapatos baixos confortáveis fazendo o mesmo ruído familiar no piso de cerâmica. Observou a rua movimentada, pessoas indo e vindo de suas vidas corridas, e se perguntou quando exatamente havia se tornado invisível para aqueles que mais amava no mundo. Às 9 da manhã, decidiu que não podia ficar esperando para sempre. Pegou a bolsa de couro gasta, verificou se tinha dinheiro suficiente para o ônibus, e saiu de casa. Se ninguém vinha visitá-la em seu aniversário, ela iria visitar alguém. Afinal, ainda era a avó que criou 5 netos praticamente sozinha depois que os pais dele se mostraram incapazes de dar a atenção e o cuidado que as crianças mereciam. Maria Aparecida havia se casado aos 18 anos com João Santos, um homem trabalhador que encontrou emprego numa metalúrgica da zona leste de São Paulo. Tiveram 2 filhos, Carlos, que se tornou um homem dista e workaholic, e Ana, que desenvolveu problemas com álcool ainda jovem e nunca conseguiu manter estabilidade emocional para cuidar adequadamente dos próprios filhos. Quando os netos começaram a chegar, Maria Aparecida naturalmente assumiu o papel de cuidadora principal. Júlia, filha de Ana, chegou aos seus braços quando tinha apenas 2 anos, depois que a mãe teve uma crise e precisou ser internada. Gabriel e Mariana, filhos de Carlos, passavam mais tempo na casa da avó que na própria casa, já que o pai vivia viajando a trabalho e a madrasta não demonstrava interesse verdadeiro pelas crianças. Por mais de 20 anos, Maria Aparecida foi mãe, pai, professora, enfermeira e psicóloga de 5 crianças. Levantava às 5 da manhã para preparar café da manhã, almoço e jantar para todos. Acompanhava a lição de casa,
comparecia às reuniões escolares, ficava acordada a noite inteira quando alguém estava doente, economizava cada centavo da pensão para comprar uniformes, livros e presentes de aniversário. Sua casa pequena na Penha se transformou num lar verdadeiro. As crianças tinham seus cantinhos, suas camas improvisadas nos fins de semana, seus brinquedos espalhados por todos os cômodos. Maria Aparecida nunca reclamou do espaço apertado ou da falta de privacidade. Pelo contrário, aquela bagunça organizada era a trilha sonora de sua felicidade. João, seu marido, inicialmente resistiu à ideia de criar netos, mas aos poucos se rendeu ao charme das crianças e se tornou o avô carinhoso que ensinava futebol no quintal e contava histórias antes de dormir. Quando ele morreu de infarto há 10 anos, Maria Aparecida perdeu não apenas o companheiro de vida, mas também o único adulto que compartilhava com ela a responsabilidade de cuidar da família. Os netos já eram adultos quando João faleceu. Júlia tinha 22 anos e estava terminando a faculdade de pedagogia que Maria Aparecida havia ajudado a pagar. Gabriel, com 20 anos, trabalhava numa empresa de tecnologia e começava a namorar sério. Mariana, aos 18, havia acabado de entrar na universidade para estudar design. Maria Aparecida esperava que, com a maturidade, os netos se aproximassem ainda mais dela. Afinal, haviam crescido em sua casa, ouvido seus conselhos, recebido seu amor incondicional durante as fases mais importantes de suas vidas. Ela imaginava almoços dominicais regulares, telefonemas frequentes, visitas com os futuros bisnetos. Mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Conforme os netos construíam suas próprias vidas, eles pareciam esquecer gradualmente de quem havia tornado possível que chegassem tão longe. As visitas se tornaram esporádicas, depois raras, depois quase inexistentes. Os telefonemas diminuíram de frequência. Os convites para eventos familiares pararam de chegar. Maria Aparecida tentou entender. Eles estavam ocupados com carreiras, relacionamentos, responsabilidades adultas. Mas no fundo do coração, uma pergunta dolorosa ecoava constantemente: depois de dedicar 40 anos de sua vida aos netos, por que eles não conseguiam dedicar nem mesmo algumas horas por mês para visitá-la? A primeira parada de Maria Aparecida foi no apartamento de Júlia, em Vila Prudente. Ela havia decorado o endereço, mesmo nunca tendo sido convidada a visitá-lo. Subiu os 3 andares de escada com dificuldade, suas pernas de 72 anos protestando contra o esforço, mas determinada a ver a neta que havia criado como filha. Quando Júlia abriu a porta, sua expressão foi de surpresa genuína, seguida de um constrangimento visível. Vó? O que a senhora está fazendo aqui? Maria Aparecida sorriu, tentando esconder a mágoa na voz. Vim te ver, minha filha. Hoje é meu aniversário. Júlia empalideceu. Ah, vó, eu esqueci completamente. Desculpa, estou numa correria terrível. A escola está com um projeto especial e... Posso entrar um pouquinho? Maria Aparecida perguntou educadamente. Júlia hesitou, olhando para trás como se houvesse algo no apartamento que não queria que a avó visse. É que, está uma bagunça, vó. E eu preciso sair daqui a pouco. Maria Aparecida observou a neta que havia ensinado a ler, acompanhado nos primeiros dias de escola, consolado durante crises de adolescência. Júlia, agora com 32 anos, altura mediana, cabelos castanhos sempre bem arrumados, usava roupas caras que contrastavam com a simplicidade da avó. Seus olhos evitavam o contato direto, como uma criança flagrada em mentira. Júlia, Maria Aparecida disse com a voz firme que usava quando os netos faziam algo errado, você está com vergonha de mim? Claro que não, vó. Por que pensaria isso? Porque há 2 anos você não pisa na minha casa. Por que não atende minhas ligações? Por que quando nos encontramos por acaso no mercado, você age como se tivesse pressa de ir embora? Júlia suspirou, claramente desconfortável. Vó, a vida adulta é diferente. Eu tenho responsabilidades, compromissos. E eu tenho 72 anos, minha filha. Quantos aniversários a senhora acha que ainda vou ter? A pergunta pairou no ar como um tapa.
Júlia baixou os olhos, mexendo nervosamente nas chaves do apartamento. Vó, eu prometo que vou visitá-la no fim de semana. Maria Aparecida havia ouvido essa promessa dezenas de vezes nos últimos 5 anos. Tá bom, minha filha. Não quero atrapalhar sua vida. A segunda parada foi na empresa onde Gabriel trabalhava, no centro de São Paulo. O segurança do prédio inicialmente não queria deixá-la subir, uma senhora simples, com vestido florido e sapatos gastos, não parecia o tipo de visitante esperado numa empresa de tecnologia. É meu neto, ela explicou pacientemente. Gabriel Santos, do Departamento de Sistemas. Após alguns minutos de negociação e uma ligação interna, Gabriel desceu ao térreo. Aos 30 anos, altura alta, cabelos escuros bem cortados, terno social impecável, ele parecia genuinamente constrangido ao ver a avó no ambiente de trabalho. Vó, o que aconteceu? Está tudo bem? Inscreva-se no canal para mais histórias como essa. Está tudo bem, Gabriel. Só vim te dar um abraço porque hoje é meu aniversário. O constrangimento no rosto do neto foi doloroso de testemunhar. Vó, hoje não dá para conversar. Estou numa reunião importante, com clientes internacionais. Só vim dar um abraço, meu filho. Não vou tomar seu tempo. Gabriel olhou ao redor, claramente preocupado com o que os colegas pensariam. Deu um abraço rápido e mecânico na avó. Vó, a senhora não pode aparecer assim no meu trabalho. Precisa me avisar antes. Maria Aparecida sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O menino que ela havia ensinado a amarrar os sapatos, que dormia em sua cama quando tinha pesadelos, que a chamava de vozinha com carinho, agora tinha vergonha dela. Desculpa incomodar, Gabriel. Não é incomodar, vó. É só que, não é o momento certo. A terceira e última parada seria no ateliê de design onde Mariana trabalhava, na Vila Madalena. Mas no trajeto de ônibus, Maria Aparecida começou a questionar se valia a pena continuar. No ônibus rumo à Vila Madalena, Maria Aparecida se sentou ao lado de uma mulher mais ou menos da sua idade, que carregava uma sacola com presentes embrulhados. Aniversário de alguém? Maria Aparecida perguntou, tentando fazer conversa para distrair a dor no peito. Da minha neta, respondeu a mulher com um sorriso radiante. Ela faz 25 anos hoje. Estou indo para a festa surpresa que organizaram. Maria Aparecida forçou um sorriso. Que bom! Deve ser muito especial. É sim. Minha família é muito unida. Toda semana eles me ligam, me visitam. Semana passada mesmo, meu neto mais novo apareceu só para tomar um café e contar como estava a faculdade. A mulher parou, notando a expressão melancólica de Maria Aparecida. E a senhora? Tem filhos, netos? Tenho 5 netos, Maria Aparecida respondeu, a voz falhando ligeiramente. Que maravilha! Deve ser uma alegria. Maria Aparecida não conseguiu responder. Desceu no ponto seguinte, mesmo não sendo ainda o seu destino, porque não aguentava mais ouvir sobre famílias felizes e unidas. Caminhou pelas ruas da Vila Madalena, observando jovens artistas, cafés charmosos, pessoas que pareciam ter uma vida interessante e cheia de propósito. Quando finalmente chegou ao ateliê onde Mariana trabalhava, hesitou na porta por vários minutos. Mariana, sua neta caçula, havia sido sempre a mais carinhosa dos 5. Era ela quem mais visitava Maria Aparecida, quem mais telefonava, quem parecia genuinamente interessada na vida da avó. Se alguém se lembraria do seu aniversário, seria Mariana. Quando entrou no ateliê, encontrou Mariana concentrada numa mesa de desenho, cercada por colegas jovens e modernos. Aos 28 anos, altura mediana, cabelos cacheados coloridos de mechas roxas, roupas despojadas e criativas, Mariana parecia pertencer completamente àquele mundo artístico e alternativo. Vó! Mariana se levantou, genuinamente feliz em vê-la. Que surpresa! Maria Aparecida sentiu o coração se aquecer um pouco. Oi, minha filha. Vim te ver. Mas então Mariana olhou ao redor,
para os colegas que observavam curiosamente, e sua expressão mudou sutilmente. Vó, você veio de ônibus sozinha até aqui? Vim, sim. Hoje é meu aniversário. Mariana corou intensamente. Ai, vó, com essa correria toda, eu acabei esquecendo. Mas a gente pode combinar um almoço semana que vem, pode ser? Maria Aparecida observou os colegas de Mariana sussurrando entre si, alguns sorrindo com uma condescendência que ela reconheceu imediatamente. Para aqueles jovens modernos, ela era apenas uma velhinha antiquada que havia aparecido sem avisar. Mariana, disse um dos colegas, você não vai nos apresentar sua visita? Mariana hesitou por um momento que pareceu eterno para Maria Aparecida. É minha avó. O tom de voz, a hesitação, a falta de orgulho na apresentação, tudo doeu mais que todos os esquecimentos anteriores juntos. Não vou atrapalhar, minha filha, Maria Aparecida disse, beijando rapidamente o rosto da neta. Só queria te dar um abraço. No caminho de volta para casa, Maria Aparecida finalmente permitiu que as lágrimas escorressem. No ônibus lotado, ninguém prestou atenção na senhora de vestido florido que chorava silenciosamente no banco da janela. Quando Maria Aparecida chegou em casa, às 4 da tarde, encontrou um presente embrulhado na sua porta. Seu coração disparou, finalmente, alguém havia se lembrado. Abriu rapidamente e encontrou uma caixa de bombons com um cartão, para a melhor vizinha do mundo. Parabéns, Dona Maria! Família Silva. Os Silva moravam na casa ao lado há apenas 2 anos. Mal conheciam Maria Aparecida além dos cumprimentos educados no portão. E eles, que eram praticamente estranhos, haviam se lembrado do seu aniversário, enquanto os netos que ela criou como filhos haviam esquecido completamente. Maria Aparecida sentou-se na sala, olhando para as fotografias na parede. Havia uma foto de cada formatura que ela havia presenciado, cada casamento que havia ajudado a pagar, cada nascimento que havia celebrado. Em todas as imagens, ela parecia sorridente, orgulhosa, cercada por uma família que parecia amá-la profundamente. Quando isso havia mudado? Quando ela havia se tornado um estorvo em vez de um tesouro? Pegou o telefone, pela primeira vez em meses, ligou para Ana, sua filha. A ligação chamou até cair na caixa postal. Ligou para Carlos, seu filho. Mesmo resultado. Foi então que teve uma revelação dolorosa, talvez os netos estivessem apenas seguindo o exemplo dos próprios pais. Ana e Carlos também haviam se afastado de Maria Aparecida depois que não precisaram mais de sua ajuda para cuidar dos filhos. Às 6 da tarde, o telefone finalmente tocou. Maria Aparecida correu para atender, esperançosa. Alô? Dona Maria, é a Jéssica do laboratório. A senhora esqueceu de buscar os resultados dos exames. Nem era para ela. Era engano. Às 7 da noite, tocou novamente. Alô? Vó, é a Júlia. A voz da neta soava culpada. Vó, eu queria pedir desculpas por hoje de manhã. Foi grosseria minha. Maria Aparecida sentiu uma pontada de esperança. Não precisa pedir desculpas, minha filha. Vó, posso confessar uma coisa? Claro. Júlia respirou fundo. A verdade é que, a gente se sente culpada quando vê a senhora. Porque a gente sabe que deve mais atenção, mais carinho, mais tempo. E é mais fácil evitar do que lidar com essa culpa. Compartilhe se você conhece alguém que já viveu algo parecido. A honestidade de Júlia foi como um tapa e um abraço ao mesmo tempo. Doeu saber que sua presença causava desconforto, mas também aliviou saber que não era esquecimento, era conflito interno. Júlia, minha filha, Maria Aparecida disse com a voz embargada, eu nunca quis que vocês se sentissem culpados. Eu só queria continuar fazendo parte das suas vidas. A gente sabe, vó. E é isso que torna tudo mais difícil. A senhora é uma pessoa incrível, deu tudo por nós, e a gente não retribui como deveria. Vocês não me devem nada, Júlia. O amor de avó não é empréstimo com juros. Houve um silêncio longo do outro lado da linha.
Vó, posso ir aí amanhã? Quero conversar direito com a senhora. Maria Aparecida fechou os olhos, sentindo pela primeira vez no dia uma centelha de esperança real. Pode vir, minha filha. Vou fazer aquele bolo de chocolate que você gostava quando era pequena. No dia seguinte, Júlia chegou à casa de Maria Aparecida carregando flores e uma expressão de nervosismo que a avó não via desde os tempos de adolescência. A casa pequena na Penha, que na véspera havia parecido um mausoléu de memórias, hoje respirava expectativa. Vó Júlia disse, sentando-se à mesa da cozinha onde havia feito tantas lições de casa, eu passei a madrugada pensando na nossa conversa. Maria Aparecida serviu o café e cortou o bolo de chocolate, observando a neta que havia criado desde os 2 anos de idade. E o que concluiu, minha filha? Concluí que eu sou uma ingrata. E que tenho muito medo. Medo de quê? Júlia mexeu no bolo sem comer. Medo de envelhecer igual a senhora. Sozinha, esquecida, dependente da boa vontade dos outros para receber um telefonema. A resposta surpreendeu Maria Aparecida. Você tem medo de ficar como eu? Não é isso, vó. Eu tenho medo de criar a mesma dependência emocional que a senhora criou com a gente. A senhora dedicou a vida inteira para nós, e agora a gente é sua única fonte de felicidade. Isso assusta. Maria Aparecida ficou em silêncio, processando a observação da neta. Júlia, você acha que eu vivo só por causa de vocês? A senhora não vive, vó? Qual foi a última vez que fez algo para a senhora mesma? Que saiu com amigas, que teve um hobby, que se divertiu sem ser cuidando da gente? A pergunta atingiu Maria Aparecida como uma revelação. Quando havia parado de ter vida própria para viver apenas em função dos netos? Mas vocês eram crianças, precisavam de mim. Precisávamos sim. Mas agora somos adultos, e a senhora continua esperando que toda a nossa felicidade passe pela sua casa, pelos seus almoços dominicais, pelas suas ligações. Maria Aparecida sentiu lágrimas nos olhos, mas não de tristeza, de compreensão. Você está dizendo que eu me tornei possessiva? Estou dizendo que a senhora se esqueceu de ser Maria Aparecida para ser apenas a avó. E isso faz a gente se sentir sufocada, culpada por ter vida própria. Naquela tarde, Gabriel apareceu sem avisar, algo inédito nos últimos 5 anos. Trouxe Mariana junto, e os 3 netos sentaram com a avó para uma conversa que deveria ter acontecido anos antes. Vó, disse Gabriel, ontem, depois que a senhora foi embora do meu trabalho, eu fiquei pensando. A senhora criou a gente para ser independente, para ter opinião própria, para construir nossa vida. Por que agora fica chateada quando fazemos exatamente isso? Porque independência não significa abandono, Maria Aparecida respondeu. Mas a senhora quer que a gente seja independente só até certo ponto, Mariana observou. A senhora quer que a gente continue precisando da senhora do mesmo jeito que precisávamos quando éramos crianças. A conversa durou toda a tarde. Lágrimas foram derramadas, verdades dolorosas foram ditas, mas também muito amor foi redescoberto. Vó Júlia disse no final, a gente te ama muito. Mas precisa encontrar um jeito de amar que não sufoque ninguém. E eu preciso aprender a ter vida própria novamente, Maria Aparecida admitiu. Naquela noite, Maria Aparecida ligou para o centro comunitário do bairro e perguntou sobre atividades para a terceira idade. Havia aulas de artesanato, grupos de caminhada, oficinas de culinária, até mesmo um coral. Pela primeira vez em décadas, começou a imaginar uma rotina que não girasse inteiramente em torno dos netos. 6 meses depois daquela conversa transformadora, Maria Aparecida estava irreconhecível. Aos 73 anos, havia descoberto uma energia e um propósito que não sentia há décadas. Ainda mantinha os cabelos brancos ondulados presos no coque tradicional e usava seus vestidos floridos modestos, mas havia uma luz nova em seus olhos azuis desbotados. 3 vezes por semana, frequentava aulas de artesanato no centro comunitário, onde havia feito amizades genuínas com outras mulheres da sua idade. Descobriu que tinha talento para crochê e bordado, e suas peças começaram a ser vendidas numa feira local.
Pela primeira vez desde a morte do marido, tinha uma renda própria, pequena mas significativa. Dona Maria, disse Conceição, uma das amigas do grupo, a senhora está outra pessoa. Parece 10 anos mais nova. Maria Aparecida sorriu, ajeitando os óculos pendurados na cordinha. Conceição, eu descobri que havia esquecido quem eu era antes de ser avó. 2 vezes por semana, participava do coral da terceira idade. Sua voz, que por anos havia servido apenas para cantar canções de ninar e dar broncas carinhosas, agora ecoava em apresentações comunitárias. O coral havia se tornado sua grande paixão, e ela até mesmo fazia solos ocasionalmente. Os netos notaram a transformação imediatamente. Nas primeiras semanas, ficaram surpresos quando ligavam e ela não estava em casa. Onde a senhora estava, vó? Perguntavam, e ela respondia alegremente, no coral ou na feira vendendo meus bordados ou tomando café com as amigas. Vó, disse Gabriel durante uma visita, a senhora está diferente. Diferente como? Maria Aparecida perguntou, servindo o café da tarde. Mais feliz. Mais independente. A mudança mais significativa foi no relacionamento com os netos. Maria Aparecida parou de ligar todos os dias, parou de cobrar visitas, parou de fazer dramalhões quando eles não apareciam nos fins de semana. Em vez disso, criou uma dinâmica completamente nova. Uma vez por mês, organizava um almoço especial onde cada neto podia trazer amigos, namorados, ou até mesmo ir sozinho se quisesse. Não era obrigatório, mas era um convite genuíno para compartilhar sua nova vida com eles. A diferença, Júlia explicou para o namorado, é que antes a avó ficava triste e ressentida quando a gente não ia. Agora ela fica genuinamente feliz quando a gente vai, mas não fica devastada quando a gente não pode. Mariana trouxe colegas do ateliê para conhecer a avó artesã. Gente, olhem que trabalho incrível minha avó faz, disse ela, exibindo com orgulho os bordados de Maria Aparecida. A mesma neta que havia ficado constrangida com a presença da avó no ambiente de trabalho agora a apresentava com admiração. A transformação mais profunda aconteceu quando Maria Aparecida decidiu fazer algo que nunca havia feito, viajou sozinha. Usou o dinheiro das vendas do artesanato para conhecer Aparecida do Norte, a cidade da santa de quem carregava o nome. Vó, a senhora tem certeza de que quer viajar sozinha? Gabriel perguntou, preocupado. Gabriel, tenho 73 anos e criei 5 netos sozinha depois que meus filhos me abandonaram com vocês. Acho que consigo me virar numa excursão de 3 dias. A resposta divertida e autoconfiante surpreendeu todos os netos. A avó insegura e dependente havia dado lugar a uma mulher determinada e aventureira. A viagem foi um marco. Maria Aparecida descobriu que conseguia ser feliz sozinha, que conseguia fazer novos amigos, que conseguia navegar situações desconhecidas sem precisar ligar para os netos pedindo ajuda ou aprovação. Quando voltou, trouxe presentes para todos, não presentes caros ou exagerados como costumava dar quando tentava comprar a atenção dos netos, mas lembrancinhas carinhosas escolhidas com cuidado. Vó, disse Carlos, seu filho, numa visita surpresa, minha mãe virou uma pessoa nova. Não virei pessoa nova, meu filho. Apenas lembrei de quem eu era antes de me esquecer de mim mesma. O relacionamento com os filhos também melhorou. Ana, que havia desenvolvido problemas com o álcool, começou a frequentar as reuniões do AA e a visitar a mãe regularmente. Carlos, workaholic crônico, descobriu que podia conversar com a mãe sobre assuntos além dos problemas familiares. Mãe, disse Ana durante uma das visitas, eu quero pedir desculpas por ter jogado toda a responsabilidade dos meus filhos na senhora. Maria Aparecida, que estava bordando enquanto conversavam, levantou os olhos. Ana, você estava doente. Eu fiz o que qualquer mãe faria. Mas eu nunca agradeci direito. E quando melhorei, em vez de assumir minha responsabilidade, continuei deixando tudo para a senhora. E eu deixei, porque achava que isso me fazia indispensável. A honestidade mútua criou uma proximidade que mãe e filha não experimentavam há décadas.
O momento mais emocionante veio no aniversário de 74 anos de Maria Aparecida. Ela havia se programado para passar o dia com as amigas do coral, sem expectativas sobre os netos. Mas quando chegou em casa à tarde, encontrou a casa decorada e toda a família reunida, não apenas os 5 netos, mas também Ana, Carlos, genros, noras, e até mesmo alguns bisnetos que ela mal conhecia. Vó, disse Júlia, emocionada, a gente queria agradecer por ter nos ensinado a maior lição das nossas vidas. Que lição? Que amor verdadeiro é dar liberdade para a pessoa ser feliz, mesmo que essa felicidade não dependa de você. Maria Aparecida olhou ao redor da sala cheia de pessoas que amava, mas dessa vez era diferente. Não estava ali como uma matriarca desesperada por atenção, mas como uma mulher realizada que tinha muito amor para oferecer e também muito amor para receber. Sabem qual foi minha maior descoberta neste último ano? Disse ela, ajustando o pequeno crucifixo dourado no pescoço. Qual, vó? Perguntaram em coro. Descobri que quando você para de viver apenas para os outros, você se torna muito mais interessante para eles. Gabriel riu. Vó, a senhora virou filósofa. Não, meu filho. Eu virei eu mesma novamente. Naquela noite, depois que todos foram embora, Maria Aparecida se sentou em sua poltrona favorita na sala, cercada pelos presentes que havia ganhado, mas principalmente aquecida pela certeza de que havia encontrado o equilíbrio perfeito entre amar e ser amada. Aos 74 anos, havia aprendido que o amor não precisa de sacrifício para ser verdadeiro. Que cuidar dos outros não significa esquecer de si mesma. E que ser avó não era sua única identidade, era apenas uma das muitas facetas de Maria Aparecida Conceição Santos, mulher, artesã, cantora de coral, viajante, acima de tudo, pessoa feliz consigo mesma. O telefone tocou. Era Mariana. Vó, só liguei para falar que te amo e que estou orgulhosa da mulher incrível que a senhora é. Maria Aparecida sorriu, tocando a cicatriz quase imperceptível na testa que ganhará na infância. Eu também te amo, minha filha. E sabe de uma coisa? O quê? Eu também estou orgulhosa de mim. 2 anos após sua transformação pessoal, Maria Aparecida havia se tornado uma figura conhecida e respeitada em todo o bairro da Penha. Aos 75 anos, mantinha a mesma energia renovada que havia descoberto quando decidiu resgatar sua identidade própria. O coral da terceira idade, onde ela agora era uma das vocalistas principais, havia ganhado reconhecimento na região. Apresentavam-se em asilos, hospitais e eventos comunitários, levando alegria para pessoas que, como Maria Aparecida havia sido, se sentiam esquecidas pela sociedade. Dona Maria, disse o maestro do coral, a senhora tem uma voz privilegiada, mas mais que isso, tem uma presença de palco que contagia todo mundo. Maria Aparecida sorriu, ajustando os óculos na cordinha. Professor, quando você descobre que tem voz própria na vida, fica mais fácil usar ela para cantar. Seus bordados haviam ganhado fama na feira local, e ela até mesmo havia ensinado algumas vizinhas mais novas a arte que dominava. Criou um pequeno círculo de artesanato que se reunia em sua casa 2 vezes por semana, transformando sua sala em um centro de atividade social. O impacto mais profundo, porém, estava na mudança que havia inspirado em outras famílias do bairro. Várias senhoras idosas, vendo a transformação de Maria Aparecida, começaram a questionar seus próprios relacionamentos com filhos e netos. Dona Maria, disse Conceição, sua amiga do coral, depois que vi como a senhora mudou sua vida, eu também conversei com meus filhos. Sabe o que descobri? O quê? Que eles também se sentiam sufocados com minha dependência emocional. Agora estou fazendo aulas de pintura e me sentindo uma pessoa nova aos 68 anos. Maria Aparecida havia se tornado, sem perceber, uma espécie de conselheira informal para outras mulheres da terceira idade que enfrentavam problemas similares de abandono familiar. A relação com os netos havia encontrado o equilíbrio perfeito. Júlia a visitava regularmente, mas agora as conversas eram sobre os projetos pessoais de ambas, não apenas sobre as necessidades emocionais de Maria Aparecida. Gabriel havia se interessado pelos bordados da avó e até mesmo encomendou peças para presentear a namorada.
Mariana trouxe o namorado para conhecer a avó artista que havia se tornado sua inspiração. Vó, disse Mariana durante um almoço familiar, a senhora sabe que virou exemplo para mim, né? Exemplo de que, minha filha? De que nunca é tarde para se reinventar. De que a gente não precisa aceitar ser invisível só porque está envelhecendo. Os bisnetos, que antes mal conheciam Maria Aparecida, agora a procuravam espontaneamente. Bisavó, me ensina a bordar, pediu Sofia, de 8 anos. Bisavó, posso cantar com a senhora? Perguntou Pedro, de 6 anos. A diferença era que agora esses momentos aconteciam naturalmente, não porque Maria Aparecida implorava por atenção, mas porque ela havia se tornado uma pessoa interessante e atrativa de se estar perto. A grande mudança, observou Ana, sua filha, é que antes a mãe queria que a gente precisasse dela. Agora ela está disponível quando a gente precisa, mas não fica magoada quando a gente não precisa. Carlos, que havia sido mais distante dos filhos, começou a levar problemas profissionais para discutir com a mãe. Mãe, a senhora tem uma sabedoria de vida que eu demorei para reconhecer. O centro comunitário convidou Maria Aparecida para dar palestras sobre envelhecimento ativo para outras mulheres da terceira idade. Suas apresentações simples, cheias de humor e honestidade, sempre tinham lotação esgotada. O segredo, ela dizia nessas palestras, não é conseguir a atenção dos filhos e netos. É conseguir nossa própria atenção primeiro. Aos 78 anos, Maria Aparecida Conceição Santos estava sentada no jardim da casa na Penha, ensinando bordado para Sofia, sua bisneta de 11 anos, enquanto observava Pedro, de 9 anos, brincando com as bonecas de crochê que ela havia feito para ele. Bisavó, disse Sofia, concentrada nos pontos, como a senhora aprendeu a bordar tão bem? Aprendi com minha mãe, que aprendeu com minha avó. É uma tradição que passa de geração em geração. E eu vou ensinar para meus filhos também. Maria Aparecida sorriu, ajeitando os óculos na cordinha. Se você quiser, minha filha. Mas o mais importante não é o bordado que você vai ensinar. É o amor próprio. Naquela tarde de domingo, a casa estava cheia como nos velhos tempos, mas por razões completamente diferentes. Os netos vinham porque queriam estar ali, não por obrigação ou culpa. Traziam amigos, namorados, até mesmo colegas de trabalho que queriam conhecer a famosa vó artesã que havia virado lenda na família. Vó, disse Gabriel, agora casado e pai de gêmeos, posso fazer uma confissão? Claro, meu filho. Quando eu era criança, eu achava que você era a pessoa mais forte do mundo. Depois, quando cresci, achei que você era frágil demais. Hoje eu entendo que você sempre foi forte, mas teve que redescobrir sua própria força. Maria Aparecida refletiu sobre as palavras do neto. Gabriel, sabe qual foi minha maior descoberta nesses últimos anos? Qual? Que eu não precisava ser indispensável para ser amada. Júlia, que havia trazido o filho de 3 anos para passar a tarde com a bisavó, observava a mãe brincando com a criança. Vó, o pequeno João adora vir aqui. Ele fala da senhora a semana inteira. E eu adoro recebê-lo. Mas se algum domingo vocês tiverem outros planos, não se sintam culpados. Eu tenho minha vida também. Era essa tranquilidade que mais impressionava a família. Maria Aparecida havia encontrado o equilíbrio perfeito entre ser presente e ser independente. O coral da terceira idade havia gravado um CD, e uma das faixas era um solo de Maria Aparecida cantando Asa Branca. Quando a música tocava no rádio local, toda a família sentia orgulho da matriarca que havia se tornado uma pequena celebridade regional. Bisavó, disse Pedro, parando de brincar, quando eu crescer, quero ser igual à senhora. Como assim, meu amor? Quero ser feliz mesmo quando estiver velhinho. A resposta inocente da criança tocou profundamente Maria Aparecida. Ela havia se tornado, para as novas gerações, um exemplo de envelhecimento digno e ativo. Mariana, agora diretora de arte numa agência, havia criado uma campanha publicitária inspirada na avó, sobre mulheres da terceira idade que descobriram novos talentos. Vó, a senhora virou minha musa inspiradora profissional. Eu sempre fui sua musa, minha filha.
Você que não percebia. Naquela noite, depois que todos foram embora, Maria Aparecida se sentou para abordar um novo projeto, um painel que contava a história de sua família através de imagens bordadas. Cada ponto era uma memória, cada cor representava um momento de alegria ou aprendizado. Se essa história te emocionou, comente aqui o que achou dela e de onde está nos assistindo. Quando terminou, observou seu trabalho. No centro do painel, havia uma figura feminina que representava ela mesma, mas não estava rodeada pelas figuras dos filhos e netos como seria de esperar. Estava de pé, sozinha, mas radiante, enquanto as outras figuras se aproximavam por escolha própria, não por dependência. Maria Aparecida tocou o pequeno crucifixo dourado no pescoço, lembrança do marido que havia partido há quase 2 décadas. João murmurou: acho que finalmente aprendi a lição que você sempre tentou me ensinar, que quem ama de verdade não precisa se diminuir para fazer o outro se sentir importante. O telefone tocou. Era Conceição, sua amiga do coral. Maria, você viu que saiu uma matéria sobre nosso coral no jornal do bairro? Vi, sim. Que emoção! Sabe o que mais me emociona? É ver como você virou exemplo para tantas mulheres da nossa idade. Ontem mesmo, 3 senhoras me procuraram querendo saber como fazer para ficar igual a Dona Maria. Maria Aparecida riu. Conceição, eu não fiz nada demais. Só parei de ter medo de ser feliz sozinha. Ao desligar o telefone, Maria Aparecida olhou mais uma vez para as fotografias na parede. Ainda eram as mesmas imagens de sempre, formaturas, casamentos, nascimentos, mas agora ela as via de forma diferente. Não eram provas de que havia sido necessária, mas registros de que havia sido amada. E que continuava sendo. A vovó que havia se sentido esquecida pelos netos havia descoberto que o verdadeiro esquecimento acontece quando esquecemos de nós mesmas. E que o amor de família mais bonito é aquele que acontece por escolha, não por dependência ou culpa.